Existe algo acontecendo com você neste exato momento. Não foi apenas curiosidade que te trouxe até aqui. Existe um cansaço que você não consegue explicar, uma dor que não aparece nos exames, um peso que ninguém ao seu redor consegue entender. E mesmo tentando seguir em frente, tem algo dentro de você pedindo socorro em silêncio. Preste atenção nisso. Quantas vezes você já tentou ignorar o que sente, fingir que está tudo bem, seguir forte por fora enquanto por dentro algo estava quebrando aos poucos? E ainda assim, você continuou. Mas hoje, algo mudou. Porque você não chegou aqui por acaso. Deus conhece exatamente o que está acontecendo com você agora. Ele vê aquilo que você não contou para ninguém. Ele entende a dor que você não consegue explicar com palavras. E mais do que isso, Ele já preparou este momento para te alcançar. Isso não é só um vídeo. Isso é um encontro. Um ponto de virada. Um instante onde o céu toca a terra e algo começa a se mover ao seu favor. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer uma escolha agora. Você está disposto a abrir o seu coração de verdade? Existe um tipo de dor que não aparece para os outros. Você continua sorrindo, responde que está tudo bem, segue com a rotina, mas por dentro existe um desgaste constante. É um cansaço que não passa com descanso, uma ansiedade que surge sem aviso, um peso no peito que aperta nos momentos mais silenciosos do dia. E talvez você tenha pensado que isso é normal, que faz parte da vida, que é só uma fase. Mas no fundo, você sabe que não é assim. Porque tem algo aí dentro que está pedindo cura. Não apenas no corpo, mas na alma. Uma ferida que não foi tratada, uma decepção que ficou guardada, um medo que cresceu em silêncio. Agora me responda com sinceridade. Quantas vezes você tentou resolver isso sozinho? Quantas vezes você lutou em silêncio, esperando que tudo se ajeitasse com o tempo? E mesmo assim, nada mudou de verdade. Deus está vendo isso. Ele não ignora o que você sente. Ele não trata sua dor como algo pequeno. Para Ele, isso importa. Cada lágrima que você segurou, cada noite mal dormida, cada pensamento que você não compartilhou com ninguém, tudo está diante dele agora. E existe algo poderoso nisso. Porque quando Deus começa a tocar exatamente naquilo que ninguém vê, é ali que a verdadeira cura começa. Mas existe algo que precisa ser quebrado dentro de você antes que essa cura se manifeste. Em algum momento, um pensamento começou a se repetir dentro de você. A sensação de que Deus está distante, de que suas orações não passam do teto, de que outras pessoas recebem respostas enquanto você continua esperando. E quanto mais o tempo passa, mais essa ideia ganha força. Mas isso não é verdade. Deus nunca perdeu você de vista. Em nenhum momento. Mesmo quando você achou que estava sozinho, mesmo quando o silêncio parecia ser a única resposta, Ele continuava presente. O que você interpretou como ausência, muitas vezes era preparação. O que você sentiu como demora, era cuidado sendo construído de forma invisível. Agora pense comigo, se Deus realmente tivesse te abandonado, você estaria aqui buscando por Ele? Essa inquietação que te trouxe até este momento não é coincidência. É um sinal claro de que algo dentro de você ainda responde à presença de Deus. E isso muda tudo. Porque a cura não começa quando o problema desaparece. Ela começa quando a fé é restaurada. Quando você decide, mesmo sem sentir, acreditar que Deus ainda está agindo. Quando você para de olhar apenas para o que está errado e começa a se abrir para o que pode ser transformado. Hoje, essa mentira precisa cair. Você não foi esquecido. Você não foi deixado para trás.
Deus ainda está escrevendo a sua história, e este momento faz parte disso. Agora existe uma atitude que vai definir o que acontece a partir daqui. Existe um momento em que ouvir já não é suficiente. É preciso se posicionar. Porque aquilo que Deus está prestes a fazer na sua vida não acontece de forma automática. Acontece quando você decide se abrir de verdade. Então, pare por um instante. Não continue no automático. Se puder, feche os olhos agora. Afaste qualquer distração. Esse momento é entre você e Deus. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo. Acalme sua mente. Traga sua atenção para o agora. Se existe uma dor no seu corpo, coloque a sua mão exatamente nesse lugar. Se é algo emocional, leve a sua mão ao peito. Isso não é um gesto comum, é um ato de entrega. Agora, internamente, diga: Deus, eu estou aqui. Eu preciso de ti. Sem máscaras. Sem tentar parecer forte. Sem esconder o que você sente. Porque é nesse nível de sinceridade que Deus começa a agir com poder. Perceba o que está acontecendo dentro de você. Talvez um silêncio diferente, talvez uma leve paz, talvez até uma resistência. Não lute contra isso. Apenas permaneça. Deus trabalha exatamente nesse lugar onde você decidiu parar e se render. Você não chegou até aqui para continuar do mesmo jeito. Esse é o ponto de decisão. E a partir desse posicionamento, algo começa a se mover. Agora, esteja pronto. Porque o que vem a seguir não é apenas palavras, é liberação. Agora permaneça como você está. Coração aberto, mente quieta, espírito atento. Porque neste momento, não são apenas palavras sendo ditas. Existe autoridade sendo liberada sobre a sua vida. Deus Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, visita esta pessoa exatamente onde ela está. Toca no mais profundo da sua alma. Alcança aquilo que ninguém mais conseguiu alcançar. Toda dor no corpo, eu ordeno agora, saia. Toda enfermidade, todo desconforto, toda fraqueza, eu repreendo neste instante. Onde houver inflamação, que haja cura. Onde houver desgaste, que haja restauração. Onde houver diagnóstico difícil, que o teu poder entre agora. Mas não apenas no corpo. Eu falo também à mente. Toda ansiedade, toda opressão, todo pensamento que traz medo, não tem mais espaço. Em nome de Jesus, isso precisa sair agora. Que a paz que vem do alto comece a ocupar esse lugar. Espírito Santo, envolve essa vida agora. Como um abraço que não pode ser explicado, mas pode ser sentido. Toca, restaura, renova. Onde houve perda de esperança, traz vida novamente. E eu declaro, aquilo que estava travado começa a se destravar. Aquilo que parecia impossível começa a mudar. A cura começa agora. Não amanhã, não depois. Agora. Permaneça assim, porque Deus ainda está agindo. Permaneça em silêncio por um instante. Não tenha pressa de sair desse momento. Existe algo acontecendo agora, mesmo que você ainda não consiga explicar com palavras. Perceba seu corpo. Observe sua respiração. Sinta o ambiente ao seu redor. Algo mudou, ainda que de forma sutil. Talvez uma leveza diferente, talvez um alívio que você não sentia antes, talvez apenas um silêncio mais profundo dentro de você. Isso não é coincidência. Deus não trabalha apenas no que é visível. Muitas vezes, Ele começa onde ninguém consegue ver.
no interior, no espiritual, no invisível. E é ali que as maiores transformações nascem. Não interrompa isso com dúvidas. Não tente racionalizar o que está acontecendo agora. Apenas receba. Apenas permita. Porque quando você se abre dessa forma, você cria espaço para Deus continuar agindo. Se existia uma dor, observe se algo mudou. Se existia um peso, veja se ele continua com a mesma intensidade. Pequenos sinais já são respostas. Pequenas mudanças já são o começo de algo maior. Continue nesse ambiente por mais alguns segundos. Porque enquanto você permanece, Deus continua operando. E o que começou aqui, não termina aqui. Não ignore o que acabou de acontecer. Existe uma tendência natural de duvidar, de pensar que foi apenas emoção, apenas um momento passageiro. Mas o que Deus faz não depende da sua percepção imediata, depende do poder dele agindo além do que você consegue ver. Algo já começou a mudar dentro de você. Mesmo que o sintoma ainda esteja ali, mesmo que a situação ainda pareça a mesma, existe um movimento em andamento. A cura não começa quando tudo desaparece de uma vez. Ela começa quando Deus toca a raiz. E é isso que aconteceu aqui. Agora, a sua fé precisa sustentar o que foi iniciado. Não volte para os mesmos pensamentos de antes. Não alimente as mesmas dúvidas. Toda vez que vier um pensamento contrário, responda dentro de você: Deus já começou a agir. Porque essa é a verdade. O que você sentiu, o que você percebeu, o que mudou, por menor que pareça, é um sinal. E sinais não devem ser ignorados. Eles devem ser fortalecidos. A partir de agora, você não está mais no mesmo ponto de antes. Existe um processo em andamento. E quando Deus começa algo, Ele não deixa pela metade. Guarde isso com você. Proteja esse momento. Porque ele marca o início de uma transformação real. E agora existe uma atitude simples, mas poderosa, que vai selar isso na sua vida. Agora é o momento de responder ao que Deus começou. Fé não é apenas sentir, é declarar, é se posicionar. O que aconteceu aqui precisa de uma resposta sua. Se você crê que Deus tocou na sua vida hoje, escreva nos comentários: eu recebo minha cura. Não faça isso por rotina. Faça como uma declaração consciente, como alguém que decide concordar com aquilo que Deus já começou a fazer. Essa atitude simples rompe barreiras invisíveis. Quando você declara, você fortalece sua fé e silencia a dúvida. E mais do que isso, você também se torna resposta para outras pessoas. Alguém que está lendo pode encontrar força na sua declaração. Se essa oração falou com você, compartilhe com alguém que precisa desse mesmo toque. Às vezes, Deus usa você como instrumento para alcançar outra vida. Permaneça firme no que começou aqui. Não volte atrás. Não diminua o que você recebeu. Porque isso não termina neste momento. O que começou aqui não se encerra quando o vídeo termina. Deus não trabalha em momentos isolados, Ele trabalha em processos contínuos. E quando Ele inicia algo, existe um caminho sendo construído a partir disso. A partir de hoje, você precisa proteger esse ambiente que foi criado dentro de você. Escolher aquilo que alimenta sua fé. Cuidar dos seus pensamentos. Voltar a esse lugar de entrega sempre que perceber que algo está tentando te afastar daquilo que você sentiu aqui. Não espere sentir para buscar novamente. Decida continuar. Porque é na constância que a transformação se fortalece. É quando você volta, insiste, permanece,
que aquilo que começou a ser gerado se torna visível. Separe um momento amanhã. Retorne a essa oração. Permita-se viver isso novamente. Porque cada vez que você se posiciona, algo novo é liberado. Deus ainda não terminou. Isso foi apenas o começo.